Fica online. Abaixo. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Desculpa aí o eco agora. Eu já tenho ajuda aqui e o pessoal está conectado na aula. Então, para quem não me conhece, eu sou a Camille, sacerdotisa de Hecate. Eu atuo aqui no Templo Solar já tem alguns anos com a energia de Hecate. E foi solicitado, então, que eu passasse algumas aulas para trazer o conhecimento sobre Hecate para as pessoas e trazer isso de uma maneira fácil da gente compreender e trazer para o nosso dia a dia, tá? Então, é uma série de algumas aulas, a gente está hoje na 8ª aula, se não me engano, e hoje eu vou falar um pouco sobre a associação de Hecate com os animais e como que a gente pode usar essa energia a nosso favor, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Os meninos daqui falaram que tá ótimo o som. Tá ótimo. Beleza, gente. Então, vamos começar. Pode passar, Cris, por favor. Então, a gente, quando fala de bruxaria, a gente sempre associa alguns animais com a imagem da bruxa, né? Então, isso vem muito da cultura que foi passado para a gente através de filmes, de desenhos. Então, a gente sempre associa a bruxa ao gato preto, aos morcegos, ao corvo, a aranha, né? Então, esses bichos que são mais noturnos e mais arredios, vamos dizer assim, né? Um rato, alguma coisa assim. E esses bichos, então, eles estão extremamente associados à bruxaria, mas não necessariamente a Hecate, tá? A gente sabe que esses bichos, por exemplo, o gato, ele tem aquela questão de transmutar energia, ele tem aquela questão de limpar o ambiente, né? Então, o corvo, eles falam que o corvo leva informação, então ele tem essa questão de dar o mau agouro. Então, se ele faz 3 vezes o barulho seguido, significa que alguém vai morrer, né? Então, tem essas lendas urbanas por trás desses bichos, né? Então, mas a gente tem que lembrar o contexto da bruxa antiga, né? As bruxas na época na época medieval, né? Que quando teve o boom das bruxas, as casas eram muito sujas, eles não tinham muito, o conceito de higiene era um pouco diferente. E aí você imagina uma casa que era chão de barro, com um monte de ervas acumulada e um monte de coisa, então você tinha esses bichos que estavam ali no meio, né? Então, crescendo ali. Eles falam também que, isso é uma lenda, eu não sei se é verdade, mas existe uma teoria de que as mulheres eram as responsáveis por fazer a cerveja antigamente, né? Então, a água era muito contaminada, então eles pegavam aquele trigo e faziam uma fermentação naquilo para poder matar os bichos, né, e ficar mais potável, porque a água lá era meio que letal, você bebia água, você morria. Então, e nessas casas tinha muito rato, aí elas tinham o gato para proteger os ratos que estavam ali no meio do silo, no meio dos trigos, da cevada. Então, era um jeito de proteger aquilo ali, né, desses animais. Então, a gente tinha muita aranha, as casas não tinham, os tetos não tinha rejunte, então entravam os morcegos. Então, eram coisas que estavam associadas mesmo na bruxaria. E a gente não consegue ver um caldeirão sem imaginar uma asa de morcego, uma perninha de aranha ali, né? Então, isso vem muito do estereótipo cultural que foi passado pra gente, tá? Pode passar, Cris. Mas o animal, a conexão do animal com a magia, em todas as religiões pagãs que você for estudar, está diretamente associado. Então, por exemplo, a gente tem na cultura indígena, né, tanto os índios aqui da região aqui do Brasil, quanto os índios lá da América do Norte, tudo, né, que são os Apaches, essas coisas, você tem muito essa questão do animal de poder. Então, você traz a força de um animal para a sua vida. Você tem um tipo de animal que te rege, esse animal te protege, te ensina, né, como é que você deve agir, como é que você
a postura que você deve ter. Então, várias culturas trazem essa energia do animal de poder para o dia a dia, né, durante as meditações ou durante os ritos religiosos deles, né? Então, a gente tem muito isso na cultura, principalmente na cultura indígena, tá? Esses animais, eles variam muito de religião para religião, né? E também da presença dos animais naquela região. Então, aqui na América do Sul, a gente não, é difícil a gente ter tigre, né? Assim, mas existem algumas pessoas que têm um animal de poder como tigre. O meu é um tigre. Mas deve ser de uma vivência do caboclo meu que não era daqui da região, entendeu? Mas é muito comum aqui a gente ter lobo, cavalo, que são os animais que estão mais conectados à nossa natureza. Assim como no hemisfério norte, são animais mais relacionados ao frio, né? Então, a condição climática que eles têm lá. Mas tudo isso traz características para a pessoa, esses animais de poder traz características para essas pessoas que elas precisam desenvolver e que elas precisam no dia a dia delas. Então, por exemplo, eu preciso da frieza, por exemplo, de uma cobra para poder fazer o que eu preciso fazer no meu trabalho. Então, é um animal que vai assumir a frente, vai me trazer essa frieza e vai me ajudar no meu dia a dia, tá? Então, eles usam muito essa questão da energia dos animais de poder para isso também. Pode passar. Ótimo, não escrevo não. Então, aqui eu trouxe para vocês um texto que eu tirei desse hino órfico de Hecate aqui, que fala um pouco sobre os animais e Hecate, tá? Então, eu me chamo Hecate das Encruzilhadas, cultuada onde os três caminhos se encontram amável, ambos no céu, na terra e no mar. Adorada com um manto cor de açafrão, Daimone celebrando entre os cadáveres. Filha de Pérses, amante da solidão, deliciando-se enviados. Noturna, protetora dos cães, rainha irresistível. Pastora dos touros, rainha que carregava todas as chaves dos cosmos. Líder, ninfa, nutriz de jovens e aquela que assombra as montanhas. Reze, donzela, atenda os rituais sagrados e seja sempre agraciado ao devoto dos mistérios e alegre-se com o nosso presente de incenso. Então, assim, era uma louvação que estava sendo feita a Hecate, né, nesse hino de Órfico, que descreve muito bem alguns epítetos associados a Hecate, né? Então, assim, os animais que trabalham com ela, como eu disse, nem todos os animais de bruxaria são associados a ela. E aí mostra que na cultura deles era o veado, era o cavalo, eram outros animais que estavam sempre associados com a deusa, de acordo com a rotina e a presença dos animais na região que ela morava, que ela atuava, né? Assim. Pode passar, Cruz. Então, como eu disse na aula passada, para quem não viu, Hecate tinha duas sacerdotisas que são as iniciantes na bruxaria, né? Que eles descrevem como as primeiras bruxas de Hecate. Alguns falam que eram filhos de Hecate, então existem alguma literatura que fala que era filha, tem alguma literatura que fala que era sacerdotisa. Mas, de todo modo, a Circe era uma dessas duas, e ela foi a primeira sacerdotisa de Hecate, tá? Ela é conhecida como Regina Farmaqueia, então ela trazia toda a força das ervas para o dia a dia dela. E ela foi exilada numa ilha, tá? E quando ela estava nessa ilha, ao invés dela se diminuir, ficar em depressão, ela foi estudar o ambiente que cercava ela. Então ela foi estudar as ervas e ela começou a doutrinar os animais que tinham ali para trabalhar a favor dela. Então diz que ela tinha se não me engano, um leão, que era de estimação dela, e ela usava da energia desses animais para fazer os trabalhos que ela precisava, tá? Então aqui no texto fala, ó, bruxa original, feiticeira divina, rainha dos animais, plantas e vegetais, reveladora da verdade, oradora espiritual, que abre os caminhos das bruxas. Então ela ensina para todo mundo que você, utilizando a natureza à sua volta, você faz a bruxaria.
E ela foi a pioneira a usar essa associação, tá? Tanto com os animais quanto com as ervas. E quem passava para ela como ela utilizar tudo isso era a Hecate. Então ela teve aula exclusiva com a deusa, né? Foi privilegiada. Pode passar, Cris. Então, Hecate sempre foi descrita como uma deusa que está associada aos cães, né? Então, o animal que a gente mais associa a Hecate são os cães, principalmente os cães do inferno. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, durante a época medieval, ali em 1500, 1400 e pouco, William Shakespeare escreveu vários livros associando Hecate como um monstro, e ela aparecia com cara de animais, então ela não vinha com as 3 faces humanas, ela vinha com as 3 faces animalescas para assustar e trazer o papel da bruxaria, tá? Se você for pegar as literaturas de Shakespeare, todos eles citam Hecate. Então eu estava até incluindo, estava até lendo Macbeth para poder fazer a aula aqui, e fala bastante sobre Hecate. Então você tem as literaturas de Shakespeare, a maioria fala, Sonho de uma Noite de Verão, então essas todas citam Hecate e dão um destaque para ela. Então a gente acredita que ele tinha medo, mas ele devocionava ela. E era um jeito dele infundir Hecate na sociedade ali, que era católico ou protestante. Não sei se ali na Inglaterra, nessa época, já era protestante. Então, ele leva essa cultura meio que, né, assim, nos textos dele, mas trazendo essa forma de bruxa, de animalesca e mostrando os rostos de animais, tá? Então, aqui nesse quadro, mostra ela, Hecate, com uma das cabeças é touro, a outra é porco e a outra é o cachorro. Então, é uma das representações que é dessa época, né, que foi feito baseado na literatura de William Shakespeare, tá? Então, eu trouxe uma lista de alguns animais associados a Hecate, mas no livro que eu peguei a referência, são 3 páginas de animais, então, assim, cada um tem um contexto, cada um tem uma época que foi associada a ela, né? Como eu disse, os devotos associavam ela aos animais da região que ela era devocionada, tá? Então, a gente tem o cachorro, que é o principal animal dela, que todo mundo vê Hecate, imagina os cachorros negros do lado. Mas a cobra também está sempre associada nas imagens. Então, por exemplo, essa imagem aqui, a gente tem a imagem da cobra enrolada no corpo dela. Então, a maioria das imagens de Hecate tem essa serpente no entorno dela, tá? Existe também o dragão, o leão, o touro, o cavalo, o veado, o sapo, o peixe, a doninha fedorenta, a abelha, a cabra. Agora, por exemplo, o gato, ele não é associado a Hecate na época que ela era devocionada. Ele foi associado a Hecate devido à bruxaria moderna, então coisas de 2 séculos para cá, né? Então, o gato, originalmente, ele não é um animal de Hecate, tá? E sim os cães negros. Mas é o que eu falei, existem outros além dessa lista, tá? E se vocês quiserem, depois eu posso passar no grupo do WhatsApp para vocês. Pode passar, Cris, por favor. Então, falando um pouquinho dos cães do inferno, né? Então, a Hecate, ela, como eu já falei uma aula sobre os cães do inferno, mas é o que é mais citado na literatura de Hecate. Então, ela está sempre cercada desses cães. Esses cães são cães negros, né? Eles falam que podem ter 3 cabeças ou múltiplas cabeças, que seria o Cérbero, que é o cão do inferno, que era conhecido na época como cão do inferno. E esses cães, eles têm muito a questão de proteção e a questão também de acesso ao submundo. Então, toda vez que ela ia para o submundo para fazer alguma coisa, então, tipo, levar a Perséfone para a mãe, levar de volta para o submundo, ou levar os mortos inquietos para o submundo, ela estava sempre associada com esses cães do inferno, tá? Então, eles têm um papel de proteção, eles têm um papel de abertura de portal, fechamento de portal, e eles também estão diretamente associados à permanência das almas lá no submundo ou no mundo terrestre,
Tá? Então, eles têm esse papel. E também tem algumas lendas que falam que se você estiver fazendo um ritual para Hecate, ou se você estiver fazendo uma oferenda para Hecate, tiver um cachorro uivando na hora, ou o cachorro latir na hora, significa que Hecate aceitou, porque ela fica passeando nas encruzilhadas para pegar as oferendas delas, sempre cercada pelos cães. Então, eles falam que é um bom agouro quando o cachorro late, né? Então, é sinal de que a deusa passou ali e levou a oferenda, tá? Então, eu trouxe um dos epítetos aqui associados aos cães de Hecate, tá? Seria Hecate Skylatte, sei lá, né? Que seria a senhora dos cães. Mas existem outros epítetos também de Hecate que estão associados aos cães negros, aos cães do inferno, cada um tem uma variabilidade aí no nome de acordo com a função dos cachorros, tá? Pode passar, Cris. Muito parecido com o contexto do cachorro, Hecate também está associada com o lobo, tá? O papel do lobo é o mesmo, é seguir a deusa, abre o portal, proteção. Então, existem várias representações da deusa que, ao invés dos cães negros, tem a figura do lobo, tá? Então, a função do lobo seria exatamente a mesma do cachorro, mas varia de época, né? Então, os mais antigos estavam associados com o cachorro, depois foi associado ao lobo, depende da região que ela estava, de quando que é os textos, né, a literatura. Então, eles citam como lobo ou como cachorro, tá? Então, um dos epítetos associados a Hecate com o lobo é Hecate Lico, tá? Que é aquela que tem o formato de lobo. Pode passar, Cris. Falando um pouquinho da serpente, né? Então, a serpente é o segundo animal mais associado a Hecate. Como eu falei, a maioria das imagens tem a serpente enrolada na mulher ali. E a serpente, ela traz uma conotação de vitalidade, né? Então, a serpente, se você for ver a medicina, o símbolo da medicina é um cálice com uma cobra enrolada, né? Então, aquilo ali é a cura, é o remédio, é a vida, né? A saúde, que também pode ser o veneno, né? Então, assim, mas a imagem que a serpente traz é essa questão de vitalidade, fertilidade, iluminação, tá? Também ela faz aquele negócio de conexão com o submundo, porque ela rasteja, ela entra nos buracos na terra, e ela também traz a força da terra para aquele epíteto. Então, se você precisa se aterrar, você pode trabalhar com um epíteto, por exemplo, que está associado à serpente, tá? A serpente também traz uma conotação sexual. Então, a serpente também ela é uma referência à Kundalini, e que é a energia que sobe pela coluna, tá? E leva, então, a energia para todos os chakras, e principalmente você acessa isso quando você tem um orgasmo, alguma coisa assim. Então, essa energia ela é disparada através da Kundalini e ativa todos os seus chakras, tá? Então, a serpente também traz essa conotação sexual. Também você pode usar, então, esse epíteto para isso. Um dos epítetos, então, que estão associados à serpente é Hecate dracaena, que é a serpente dragão, tá? O dragão, ele tem as mesmas características, assim. Então, o dragão que é representado nas histórias de Hecate, na verdade, era uma serpente alada, tá? Então, é mais ou menos a mesma conotação da serpente, tanto que o epíteto pega as duas linhas, né? Pega a frente da serpente e a frente do dragão, tá? Aí também eu trouxe a Doninha Fedorenta. É uma judiação esse bichinho tão bonitinho ter esse nome, né? Mas é assim que ela é conhecida. Então, existe uma lenda que fala que Hecate ficou muito brava com uma bruxa que falava um monte de besteira em nome da deusa, e foi lá, essa bruxa chamava Gali, e ela usava a bruxaria para atingir os seus desejos sexuais anormais. Era uma coisa assim, fora vamos dizer assim, visto pela sociedade como de bom tom, né? Era uma coisa meio aberrante, assim.
Então a Hecate vai lá e transforma ela nessa doninha fedorenta. Tá? Para quem assistiu Harry Potter, existe um dos filmes, se eu não me engano, é o Cálice de Fogo, que o Draco Malfoy lá é transformado numa doninha fedorenta. Então, assim, a referência dos filmes do Harry Potter tem muito a ver com o estudo de Hecate. Se você começar a estudar, tem muito a ver ali realmente com bruxaria, tá? Então não é só ficção científica, eu sou maníaca por Harry Potter, então sou suspeita, mas tem muito ali que realmente é baseado em bruxaria e baseado em Hecate, tá? Então é aquele bichinho bonitinho, compridinho assim, branquinho, que é a doninha fedorenta, tá bom? O cão de 3 cabeças também é o fofo, né? Aí, outro epíteto que é muito visto em Hecate seria a face do cavalo, tá? Então, o cavalo, quanto o boi, quanto o veado, ele reflete o período de plantio, de colheita. Então, assim, a cultura que tinha lá, né? A cultura de cultivar mesmo, assim, tipo, os pastores, tinha o gado, que tinha, né? Então, a pecuária local, né? Então, assim, eles tinham a representação de Hecate associada ao cavalo, ao boi e ao veado, né? Ele está extremamente, diretamente relacionado com a pecuária local, tá? O cavalo, ele também representa o fogo da alma, tá? Então, ele é descrito no oráculo de Caldeus como o cavalo da alma. Então, ele traz a energia, aquela energia selvagem, a energia visceral da pessoa, né? Porque o cavalo era um animal que era indomável. Então, assim, hoje em dia a gente, né? O cavalo é mais domesticado, mas na época eles eram mais selvagens. Então, ele traz esse contexto também de liberdade da alma, né? E o cavalo também representa um espírito demoníaco, um daimon, que é associado a Hecate, tá? Então, existe, para quem estuda os daimons, existe um deles que tem a figura de um cavalo e ele está diretamente associado a Hecate no lado do submundo, tá? Então, eu não vou falar aqui porque não vem o caso, mas existe esse daimon que é bastante conhecido aí. O cavalo também ele representa o reino médio, lembrando que Hecate ela acessa os 3 reinos, então ela acessa o céu, o reino médio, que seria a terra, e o submundo, que seria o equivalente ao inferno. E o cavalo, então, ele representa essa energia do reino médio, tá? Também tem muito acesso, muito energia de terra no cavalo. Pode passar, Cris, por gentileza. Aqui nessa figura tem 3. Eu não falei, volta um pouquinho, Cris, por favor. Aqui no epíteto do cavalo, eu trouxe também um exemplo, que é Hecate Keratopis, que seria aquela que tem cabeça de cavalo, tá? A gente tem outros epítetos que tem também a cara de cavalo ou o formato de cavalo, mas eu trouxe esse porque eu achei mais a ver com a figurinha que está aí. Pode passar. Aqui, então, eu tenho uma figura que tem 3 rostos, 3 animais diferentes. Então, você tem o leão, você tem o touro e você tem o veado, tá? Então, o veado, ele representa o sincretismo com Artemis, que é a deusa da caça. Então, quando eles falam de Hecate, Hecate e Artemis tem muito sincretismo, né? Então, as mitologias, elas meio que se cruzam, assim. E às vezes Hecate é referenciada como Artemis e Artemis é referenciada como Hecate. E no caso, quando aparece o veado, tá relacionado com a caça, tá? Então é um epíteto que representa então essa associação. Então eu trouxe aqui Hecate Eloporronos, que é a caçadora de veados, tá? Do lado eu tenho o leão, né, que é essa figura bem de frente aí. O leão traz a força de soberania, de líder, né, de instinto, impulsividade. Então, traz essa questão da deusa de
empoderar, né? De deusa de mandar mesmo, de ser a rainha, né? E também traz a questão de nutridora da vida e fertilidade, tá? Então, o leão estava associado aos epítetos de fertilidade de Hecate também. Então, aqui eu trouxe Hecate leoina, que é a leoa. Então, é aquela que manda, é aquela que protege, é aquela que briga pelos seus filhos, é aquela que é selvagem, faz o que quer, entendeu? Então, ela traz esse contexto para esse epíteto. Outro que eu trouxe também aqui nessa figura é o touro. Então, o touro, ele representa principalmente a lua na terra. Por conta do chifre dele, eles faziam associação do touro com a lua. Então, ele traz todo aquele arquétipo de lua, né? Então, de conexão, ele seria um símbolo para as almas para ir para o submundo, então, porque a lua iluminaria o acesso, e como ele está no meio terrestre, ele tem acesso ao meio, a parte de cima, né, a parte do céu, então ele traz a energia do céu para a terra para levar as almas para o submundo, tá? Então ele conecta a lua com a terra. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ele é um animal que vive no limiar, então, entre o céu e a lua, o céu e a terra. Então, eles falam que ele é um animal que representa muito Hecate, porque ele está nesse limiar. O touro, eu trouxe Hecate tauropus, que seria aquela que tem o rosto de touro. Então, dentro de... é o que eu falei, eu trouxe alguns epítetos, tá? Para cada animal daquele, tem um epíteto, daqueles que estão na lista lá, tem um epíteto associado. Para cada animal que eu passei, tem vários epítetos associados. Então, são vários de touro, vários de leão. A gente tem vários epítetos. Senão a gente vai ficar falando só dos epítetos aqui. Mas o que eu acho que é importante a gente trazer para essa aula é que os animais sempre, então, estiveram associados à bruxaria, tá? Lembrando que a gente, nós seres humanos, somos animais também que vivemos no nosso ambiente, no nosso meio. E assim como os animais que têm 4 patas ou que rastejam, assim, a única diferença é que a gente anda em 2 pernas e pensa um pouco mais. Nosso cérebro é um pouquinho mais desenvolvido, mas tem uns aí que, né, é pior do que os bichos que estão aí na minha casa. Pelo menos o meu gato às vezes manda mais do que eu. Então, a gente tem essa questão aí também. Mas a gente também, assim como os animais, a gente recebe influência das energias que estão na nossa volta. Então, a gente recebe influência dos planetas, a gente recebe influência do clima, a gente das estações do ano, eclipse, né? Então, assim, a gente está sempre suscetível a essa mudança de energia à nossa volta. E a gente também pode usar essa energia à nossa volta para fazer a nossa magia. Então, a gente utilizar da energia do animal, ou você trazer a força daquele animal para a sua magia, por exemplo, não necessariamente você precisa fazer um sacrifício animal. Você pode trazer a energia do animal ali, entendeu? Você traz o espírito daquele animal para a sua magia. Você convoca o espírito daquele epíteto para a sua magia. E você faz aquilo potencializar a sua magia. Então, eu quero fazer, por exemplo, uma magia de vitalidade, eu posso trazer o epíteto da serpente para lá. Então, eu trago essa energia, associo essa energia com essa energia do leão, que vai me trazer a garra, vai me trazer a força que eu preciso. E aí, eu vou fazendo a minha magia com os espíritos desses animais, tá? Falando de sacrifício, como eu disse, antigamente eram feitos muitos sacrifícios para Hecate, tá? Principalmente de cães negros, eram feitos fêmeas, porque eles achavam que iam virar espíritos que iam acompanhar a Deus, então eles faziam esses rituais. Mas hoje em dia isso não é visto na bruxaria hecatina, é menos, hoje não é tão comum, tá? Então o que a gente pode fazer é se utilizar desses espíritos, desses animais e potencializar o nosso trabalho. Lógico, se você quiser fazer uma poção no seu caldeirão também, jogar lá uma asa de morcego, não tem problema, ele vai ter a função dele, entendeu? Como a gente vê nos desenhos do pica-pau, que vem as aranhas, assim, a gente consegue fazer também, tá?
Mas a gente pode também só trazer a energia para aquilo, ou alguma coisa que representa aquele animal. Por exemplo, uma escama de pele de cobra. Eu posso pegar, sei lá, deixa eu pensar, uma crina de cavalo, o bigode do gato. Você pode fazer magia também com os pelos desses animais, dependendo daquilo que você quer, tá? Então, trazendo essa força para a magia que você está fazendo. Então, a gente vai usando essa energia dessa maneira. Eu também posso chamar meu animal de poder, se eu souber qual que é. Ah, mas a magia eu não estou fazendo na linha de caboclo, eu estou fazendo na linha de bruxaria. É a mesma coisa. Magia é magia, gente. Nada mais é. O sacerdote que tinha na época, dentro das tribos, era o pajé, que é um bruxo. Só que tem um nome diferente e ele lidava com as ervas e com os animais ali local. O cara que estava lá na Eslovênia trabalhava com a energia que tinha lá, trabalhava com as ervas que tinha lá, com os animais que tinha lá. Os druidas na região ali da Irlanda, da Escócia, também trabalhavam muito com as flores locais, com as árvores que tinham ali. Então, assim, muda o nome, mas a energia é movimentada da mesma maneira, tá? Então, você usa os elementos que você tem à sua volta, traz a força dos animais de poder. Você traz a força dos animais, dos espíritos dos animais ali para aquela magia, para aquela poção, e vai funcionar super bem, tá? Então, são jeitos de você manipular a energia, direcionando através dos epítetos e dos espíritos desses animais, tá bom? Acho que é a última, né? Gente, alguma dúvida? Ficou aí no ar? Falei, um monte de coisa. Pode falar. Sobre os animais de poder, você deu uma explicação muito bacana, né, de como a gente utilizar dentro da magia. Mas dentro da magia de Hecate, a presença da deusa, ela serviria como uma espécie de potencializadora desses animais, já que ela rege muitos deles? Sim, você pode, por exemplo, a hora que eu invoco a deusa no epíteto do animal, eu posso trazer a força do animal de poder na força da deusa, né? Então, assim, ela potencializaria. Ela, como você falou, ela rege eles. Então, eles atuariam a favor do que você quer por intercessão dela. Entendeu? Ela mandaria eles fazerem. Tipo assim. Como fazer a ativação de animal de poder? Tem comando específico? Depende muito da sua. Assim, o animal de poder, na verdade, tem pessoas que têm a conexão já natural e tem pessoas que precisam fazer rituais para puxar esses animais de poder para você, tá? Normalmente, quem trabalha muito com a linha indígena já tem esse animal de poder mais próximo, mas isso você pode desenvolver. Então, você pode se sintonizar, pedir para que seu animal de poder se apresente, você pode fazer um trabalho para ir se aproximando desse animal de poder. Ou mesmo que você não tenha um animal de poder que você conheça, ou você não sabe, você pode usar de outros animais para fazer a magia, tá? Então não é porque o meu animal de poder é um tigre que eu vou trabalhar só com ele. Então eu quero trabalhar com a cobra, eu vou trabalhar com a cobra. Mas para trazer para o seu dia a dia o seu animal de poder, existem alguns rituais na linha de caboclo que traz mais forte, ou mesmo você fazendo uma sintonização dia a dia e começar a chamar para ele se aproximar de você, tá? Quem tem a egrégora da bruxaria indígena mais perto, trabalha mais fácil com o animal de poder. Então, aí você vai, quem não tem, aí tem que fazer essa busca e trazer ele mais para perto, tá? Aí vai muito de acordo com a egrégora que você tem no seu entorno. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pera lá, vamos ver. O cão negro de Hecate pode ser usado como arquétipo? O cão negro pode, tá? Então a gente tem alguns epítetos que traz essa força. Só que o cão negro a gente tem que tomar um pouco de cuidado para trabalhar com ele, porque ele também rege muito o submundo, né? A energia de submundo. Então você vai ficar muito na sombra, tá?
mas você pode trazer ele, não tem problema nenhum. Então, se você quiser trabalhar a questão de fidelidade, ele trabalha a questão de proteção, como eu falei. Então, ele tem várias funções que são associadas ao cão negro, mas a gente tem que sempre lembrar que ele tem um pezinho, os 4 pés ali no submundo. Então, se você é uma pessoa que não está acostumada a lidar com a sua sombra muito, a hora que você traz ele para perto de você, você vai potencializar um pouco essa depuração de sombra, tá? Então, toda depuração de sombra é um pouco doloroso, mas faz parte do processo de Hecate. A Hecate, ela cura através da limpeza pela sombra, tá? A limpeza da sombra, tá? Então, ela vai te trabalhar para que você abraça a sua sombra, entenda quem você é, e aí você vai se potencializar, e você sai daquele limbo e sai do seu submundo pessoal e floresce. Então, o cão negro é uma das ferramentas que vai te ajudar nesse processo, tá? Então, assim, você pode utilizar, não tem problema nenhum. Só tem, é o que eu falei. Então, só tome cuidado, porque você pode entrar muito no seu submundo, e se você não estiver acostumado, isso vai ser um pouco... assim, é doloroso, tá? Mas faz parte do seu aprendizado e evolução espiritual. Isso todo mundo vai passar mais cedo ou mais tarde. Mais alguma dúvida? Entendeu, Meire? Imagina. Gente, se alguém tiver dúvida, pode falar, que eu não estou vendo todo mundo aqui na minha tela. Aí vocês podem falar, tá? Bom, então se ninguém tem dúvida, vamos para a nossa meditação, tá bom? Então, eu vou pedir para todos vocês ficarem numa posição confortável. Quem quiser tirar sapato, tira sapato. Quem quiser deitar, deita. Vamos desacelerando a cabeça, tá bom? Respirando. Respirem por 3 vezes bem lentamente. Puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Vão se desligando do aqui e agora. E comece a se ver caminhando por um jardim. A lua está cheia, está iluminando o seu caminho. Então, apesar de ser noite, parece que é dia. Você segue lentamente, sem rumo. Você não sabe para onde você vai, mas você sente que tem alguma coisa te puxando a seguir à frente. Então, você vai caminhando, começa a prestar atenção nos barulhos que estão no seu entorno, à sua volta. O barulho dos animais, o barulho das folhas mexendo com o vento, o barulho do seu pé pisando na grama. Você segue andando até que, de repente, um cachorro negro se apresenta. Esse cachorro vem em sua direção. Você, no começo, fica meio preocupado, pois é um cachorro sem dono que está ali na sua frente. E você meio que fica de olho para saber qual é a atitude que esse cachorro vai ter em relação a você. E quanto mais você se aproxima desse cachorro, mais parado ele fica. Ele não se intimida com a sua presença, mas ele também não vem em sua direção. Ele está aguardando que você chegue até ele. Quando você chega de frente ao cão, esse cão faz uma reverência para você, abaixando as patas da frente e encostando a cabeça ao chão. Como se ele estivesse te cumprimentando
e falando: seja bem-vindo ao meu reino. Você então se senta nesse chão e esse cachorro começa a se conectar com você. E através da telepatia, você começa a entender tudo que aquele cachorro está te passando. Então ele fala para você: eu sou o Hecate e eu estou aqui hoje para te trazer o seu animal de trabalho, aquele que vai atuar nos seus caminhos, vai atuar nos seus desejos e vai auxiliar na sua evolução. Eu vou apresentar para você esse animal que vai vir até você e você então vai sentir o que esse animal veio fazer com você. Perceba o que ele vai trabalhar e como ele vai te auxiliar na sua jornada. Visualize as características desse animal. É um animal grande? É um animal pequeno? É um animal bravo? É um animal tranquilo? É um dinossauro ou uma borboleta? É um urso? Ou é uma joaninha? Qual animal é apresentado para você? E qual o propósito desse animal estar com você? O que esse animal vai fazer na sua jornada? Visualize as cores desse animal. Visualize o cheiro desse animal e os barulhos que ele emite. Perceba as situações que ele está sendo apresentado para você. Ele veio para me proteger? Ele veio para me auxiliar a ser mais feroz? Para ser mais livre? Ou para ser mais obediente? Qual o desafio que esse animal vai trazer para mim e o que ele vai trabalhar comigo? Sinta a energia desse animal quando ele está próximo a você. É uma energia de medo? É uma energia de velhos parceiros? É uma energia brincalhona? Qual é a energia que esse animal te passa? Perceba que não existe certo nem errado. O animal que está sendo apresentado a você, existe um propósito para ele estar aí. Às vezes já é um animal de poder seu, às vezes é simplesmente um animal que vai te ajudar numa questão pontual. O fato é, se ele está sendo apresentado para você, é porque tem um propósito para ele estar ali. Busque esse propósito. Compreenda a missão desse animal com você. Guarde na sua memória as características e as suas emoções referentes a esse animal. Saiba que toda vez que você precisar, você pode acionar este animal através de Hecate. Hecate faz essa ponte para que você atinja esse animal, que você acesse a esse espírito desse animal. Esse animal, então, ele vai se conectando cada vez mais forte com você e trazendo a energia dele para dentro de você. E através dessa fusão energética, ele vai trazendo as habilidades dele para você.
Puxe essa energia, respirando pela boca e colocando para dentro essa energia que ele está te emanando. Puxe mais uma vez a energia pela boca, coloque para dentro do seu corpo. Perceba a força que esse animal vai te trazendo, a certeza que esse animal está te trazendo de que ele está com você para que você precisar. Então você agradece esse animal, na certeza de que você pode acioná-lo quando precisar. E esse animal, então, ele se desliga de você e vai-se embora. Você, então, volta a estar de frente com Hecate na forma do cachorro negro. Ela, então, se transmuta em uma mulher e abençoa você. E fala: você é uma das pessoas escolhidas por ela e que pode, sim, usar os epítetos dela referente a esse animal que você trouxe para acionar este animal. Para aqueles que visualizaram animais que não estão diretamente relacionadas ao epíteto de Hecate específico, que pode chamar por Hecate, de maneira geral, que será atendido também. Adeus, então. Se vai embora, você se levanta e volta para onde você veio. Com a certeza de que a deusa te enxerga e que ela permite que você acesse aos mistérios dela através do epíteto do animal que foi demonstrado para você. Conforme vocês forem finalizando, respirem por 3 vezes, puxando novamente o ar pelo nariz e soltando pela boca. Abram os olhos. E voltem para o aqui e para o agora. Márcia, o pessoal que está aqui também, viu? Olha, elas estão com uma cara as duas aqui. Gente, tá todo mundo bem? Alguém precisa puxar? Um corvo, né? O corvo é muito animal de bruxa. É sensacional. Vocês conseguiram? Todo mundo conseguiu ver o animal? Foi apresentado para vocês? Gato, cavalo. Cavalo também? Também. Gente, a minha dica, tá? Eu me perdi aqui na tela. Vi o cão negro. Os gatos me perseguem. Eu também sou mãe de gato, então.
Quando você falou da fusão, eu fiquei metade pássaro, metade... Ai, que legal! Eu gosto dessas coisas, gente. É muito legal, né? O pássaro, ele traz essa questão de leveza, né, também. Ele traz essa questão de liberdade. Então, talvez é isso que veio trazer para você. A ave de rapina. Então, a ave de rapina, ela também traz aquela questão de limpeza energética, né? Então, você tem a depuração da carne. Então, você tem uma questão aí de limpeza energética. As mariposas, gente, as mariposas é uma coisa que tá me perseguindo essa semana, entendeu? Várias pessoas me perguntando de mariposas. A borboleta ou a mariposa, ela tem a questão de renovação, né? Porque ela sai da fase de larva e vira uma borboleta. Então, ela tem essa questão de evolução, de transmutação, né? Então, ela traz muito essa questão. Existem algumas pessoas que associam mariposa com coisas ruins. Eu, particularmente, eu acho o contrário. Eu acho que mariposa é um animal incrível, porque ela sai de uma larva nojenta e vira aquele coisa linda, entendeu? A borboleta sai voando, desbravando o mundo, plantando, distribuindo semente. Então, eu gosto muito da mariposa. Eu acho assim, todos os animais, a gente tem as características de cada animal. Tem livros que só estudam o epíteto dos animais, que você estuda as características de animal, tudo. Existem aquelas características que são relacionadas. Então, por exemplo, o cachorro é fiel, o gato ele é espiritual. Então, você tem essas conotações. Mas eu acho que também vai muito daquilo que você acredita, tá? Então, por exemplo, tem gente que acha cobra traiçoeiro, é um animal que dá bote. Então, você vê uma questão pejorativa em relação à cobra. Mas também ela traz a cura, entendeu? Ela traz a movimentação energética, ela traz a limpeza. Então, tudo vai de acordo com a sua crença, daquilo que você acredita. Eu acho que todos os animais você tem a característica positiva e negativa. Então, a gente tem que ver para onde a gente olha, tá? Eu acho que tudo é a favor, a energia está fluindo. Então, se aparecer uma mariposa para você, talvez você precise fazer, se renovar, né? Fazer uma transmutação da sua essência. Você, ou talvez mudar o seu corpo físico, sei lá, ir para uma academia, pode ser essas coisas, tudo isso, entendeu? Isso vai muito da crença e daquilo que você entende como mensagem que esse animal está passando para você. Então, por exemplo, o gato. O gato é um animal que, para mim, ensinou que as pessoas têm o seu tempo. Eu não posso exigir de uma pessoa o mesmo comportamento que o meu. Eu não posso exigir que a pessoa esteja sempre disponível para mim. O gato ensina você a ter essa individualidade, o gato ensina você a ter essa explosão de energia, mas ao mesmo tempo ficar ali quieto no seu canto. Quando precisar dormir, vai dormir. Quando precisar tomar sol, vai tomar sol. Entendeu? O cachorro, ele mostra aquela coisa de alegria, ele está sempre feliz. Você chuta o cachorro está ali. Então, são ensinamentos que a gente tem que entender e trazer para a nossa vida o que pode acrescentar na minha vida. Então, assim, mesmo que seja um animal, por exemplo, vocês falaram aí do abutre, né, uma ave de rapina, tá, mas o que pode ser positivo em relação a isso? Por exemplo, a coruja é sabedoria. A coruja, ela tem um alcance de visão, assim, que ninguém tem, né? Ela roda o pescoço dela quase 360 graus. Então, ela tem um alcance de visão, ela observa demais antes de agir. E ela é certeira quando ela age, assim como o falcão. Então, ele tá voando lá em cima. De repente, ele vê lá embaixo um rato, ele vem bate no rato direto. Não tem erro. Então, ele é certeiro. Ele traz essa questão de certo, de alvo, né? Assim, de direcionamento. Então, tudo tem um lado positivo, tá? Eu acho que essa é a principal mensagem da noite. Assim, Hecate trabalha com os animais
Mas não só ela, toda a bruxaria trabalha. Então, o que a gente precisa aprender com esses animais e o que fazer com essa informação que foi passada por ela para a gente. Então, a minha dica é, anotem o animal que saiu, vamos estudar em relação a Hecate, em relação a esses animais, se tem um epíteto específico, se não tem, como que você pode usar essa força para você, porque se esse animal foi apresentado para você, é porque existe alguma coisa realmente que ela vai trabalhar com você nessa energia, tá bom? Alguma dúvida, gente? Dúvidas não, mas eu só queria te parabenizar pelo ritual de ontem que eu vi, foi maravilhoso. Ai, foi mesmo. Foi muito legal. Eu sou suspeita, né? Tem caldeirão pegando fogo, eu já tô feliz. Mas eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo do ritual, foi bem bacana. Assim. No próximo estarei presente. Oi, Má, desculpa, eu não vi. No próximo eu estarei presente. Ah, bem sim. A gente sente sua falta. Bruxona. Gente, então é isso, tá? Que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Qualquer dúvida, vocês me mandem lá no grupo. Eu demoro para responder, mas eu respondo, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Eu acho muito legal quando vocês falam, contam para mim o que vocês viram para a gente ter essa troca, porque eu acho que isso faz a aula ser dinâmica e também muito mais rica em detalhe, muito mais rica em conteúdo, porque a gente se programa para falar uma coisa, mas conforme vocês vão perguntando aí, vai vindo as informações para eu passar para vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo. Boa noite a todos.